Tem que apresentar o rei, né? Glória a Deus, aplauda ao Senhor com mais amor, com mais gratidão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos por um momento antes de tomar o seu assento. Eu queria orar contigo já. Pai, nós estamos na sua presença, no nosso coração ciente de gratidão, Pai. Obrigado porque hoje podemos declarar Ebenezer. Até aqui o Senhor foi fiel. Até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Chegamos na última Santa Ceia deste ano, Senhor. Chegamos de pé, chegamos com vida, chegamos com força. E declaramos que nada vai calar uma igreja que profetiza. Nada vai calar um povo que adora. E nada derruba, Senhor. Nada derruba o teu povo, Senhor. Graças pelo teu amor. Obrigado pela tua obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua fidelidade. Pai, hoje nós lançamos por terra todo desânimo, todo cansaço, toda dúvida, toda tristeza. Nos sujeitamos ao teu Espírito, Pai. Nos sujeitamos ao teu amor, Senhor. Nos esconda na nuvem de glória, Pai. E eu declaro que nós não sairemos daqui essa noite como nós entramos, mas seremos marcados pela tua palavra, Senhor. Queremos abrir nosso coração, nossa vida, nosso ouvido, Senhor, para ouvir a tua voz clara e suave. Reconhecemos, Senhor, que tu és o único ministro sobre esta casa. Reconhecemos que a tua presença está aqui, Senhor, e que o Senhor tem a liberdade para falar o que tens de falar, Senhor. Fala porque os teus filhos te ouvem. Fala porque os teus filhos te escutam. Precisamos ser tocados, precisamos ser marcados. Declaramos céus abertos sobre esta casa. Declaramos um novo encontro neste lugar. Profetizamos, Senhor, em nome de Jesus, que a tua chama queime em nós, Senhor, como nunca antes, Pai. Em nome de Jesus, te entregamos a glória, te entregamos a honra, te entregamos a autoridade. Declaramos que somos teus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Aleluia. E pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem gritar forte que Jesus Cristo está vivo? Aleluia. A Bíblia fala que porque Ele vive, nós também podemos viver. Amém? Então, com muita vida, eu queria que você gritasse uma vez mais que Jesus Cristo está vivo. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes porque hoje, depois de 9 meses, foi o primeiro culto presencial no Chile. Aleluia. E com muita dor no coração que nós estamos longe, mas muito feliz porque até aqui Deus se fez presente. Inclusive o tema que nós estamos compartilhando lá é sobre isso, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou, aleluia. Até aqui o Senhor nos sustentou. A gente lê por muitas vezes na Bíblia as histórias que o povo passava, de fuga, de estar escondido, de estar buscando a Deus, do processo que eles passavam, de depender do maná, e agora chegou a nossa vez, aleluia. E glória a Deus que você e eu passamos pelo processo e até aqui o Senhor nos ajudou. Saímos desse processo mais maduro. E os processos não acabam. A Bíblia fala que nós vivemos de glória em glória e somos mais do que vencedores. Só se faz vencedor com guerra, com batalha. E amado, não abaixe a guarda, amém? Nós somos um ministério de batalha espiritual e nós sabemos que o mundo espiritual e o reino trabalha na base de legalidade. Como o pastor falava, um princípio muito importante, que é como o sacerdote está, o povo vai estar. Amém? Por exemplo, se o pastor ou se o pai de uma casa está em pecado, todo o povo vive consequência desse pecado. Mas se o pastor, ou o pai, ou o senhor de um povo, ou o governo, um rei, se ele vive prosperidade, todo o povo vive prosperidade. E graças a Deus, amado, que Deus ele tem levantado um povo fiel. Aleluia. Um povo fiel porque nesse tempo, nesse ano, se manifestou com muita clareza quem serve e quem não serve. Nós podemos ver, amado, que Deus não falhou e Ele foi fiel.
mas ele também viu quem foi fiel a ele. E nos surpreende muito, amado. Nos surpreende muito a fidelidade de Deus, amém? Vale a pena ser fiel a ele. Eu queria ler contigo um livro, uma palavra que está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. É uma história muito conhecida. Isaías capítulo 6, versículo 1. Foi interessante que ontem nós estávamos aqui e enquanto tocava uma canção, Deus me entregava uma palavra, sem saber que eu ia estar aqui hoje ministrando. Depois o pastor falou comigo e confirmou, amém? E Deus, Ele sempre fala, aleluia. Deus, Ele tem boca e fala, amém? E que você e eu possamos ouvir a voz dEle nessa noite. Livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, encontrar. Diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a capa do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, feito no meio do povo de impuros lábios. Mesmo assim os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a boca e disse: vê, e tocou os seus lábios, tua iniquidade foi retirada e purificada do teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, até aqui tá bom. Mas me chama muita atenção essa palavra, porque Isaías teve um encontro com Deus, amém? Quantos aqui já tiveram um encontro com Deus? Ele relata uma experiência sobrenatural que ele tem com Deus, e é uma história maravilhosa. Acredito que todos nós que estamos aqui nessa noite daríamos tudo, aleluia, para ter para estar nessa presença, para ter essa experiência. E muitos aqui já tiveram uma experiência parecida como essa. E aí a Bíblia fala, amado, que Isaías está naquele lugar e ele vê a Deus. Ele relata do versículo 1 até o versículo 7, ele relata uma experiência que ele teve. Ele relata que ele se sentiu sujo, que ele se sentiu culpado. Ele relata que ele viu Deus. Ele relata que o anjo voou até ele, que o anjo tocou ele, que Deus perdoou os pecados, que Deus curou, que Deus restaurou. Ele relata, amado, uma experiência maravilhosa que eu tenho certeza que você e eu que estamos aqui hoje, Deus já te libertou, Deus já te restaurou, Deus já te trouxe, Deus já te tocou, você já teve uma experiência com Deus, todos nós que estamos aqui nessa noite. Mas chega uma hora, chega um momento na presença de Deus, que já não importa o que você e eu temos recebido dele. Chega um nível, amado, que não importa mais, amado, quão profundo você e eu fomos capazes de chegar. Chega um momento que quando Deus, a primeira vez que Deus abre a boca, Ele fala: com quem que eu posso contar? Quem está disposto a entregar um pouco mais? Quem está disposto a servir fielmente? Quem está disposto a fazer parte? Quem está disposto a abrir mão dos seus planos, dos seus sonhos, abrir mão de tudo para servir a mim? Então, Deus não falou... Todo o relato que ele contou foi ele, a experiência que ele teve, foi o que ele viu, foi o que ele viveu, mas Deus não falou um A nesse tempo. Quem tocou ele foi um anjo, quem falou com ele foi um anjo. Deus não falou. A primeira vez que Deus abriu a boca foi para saber com que ele pode contar. Foi para saber quem vai entregar. Aleluia. Chega um momento que já não importa o que nós estamos recebendo, importa quanto nós estamos entregando.
E foi interessante, o pastor falou sobre oferta. Mas toda a Bíblia fala de oferta. A Bíblia inteirinha fala de oferta. E talvez alguns podem pensar, pastor, eu pensei que falava sobre Jesus. Mas Jesus foi uma oferta. Ele foi a oferta perfeita que Deus entregou por nós. Ele foi a primícia. Aleluia. Deus, Ele criou o mundo e nos ofertou para que você e eu governássemos sobre esse mundo. A graça é ofertada. Então Deus entende de oferta. E a Bíblia fala que Isaías teve um encontro com Deus. Isaías viu Deus. Mas eu sou muito complicado para colocar temas nas palavras, nas mensagens. Mas hoje, enquanto eu lia essa história, me vi uma pergunta na minha mente. A pergunta é: aonde está Deus no meio do meu processo? Porque do capítulo 1 até o capítulo 6, nós vemos um Isaías que é profeta de Deus, que nunca tinha visto Deus. Um Isaías, amado, que é um profeta messiânico que nunca tinha visto Deus. E nesse ano de 2020, nós passamos por muitos processos, verdade? Eu não sei quanto foi difícil para você chegar até aqui. Ou talvez não sei quanto foi difícil para você hoje, sair de casa e vir para o culto. Cada um sabe o preço que paga, cada um sabe o peso da cruz que você carrega. Cada um sabe a dor do seu processo, amado, e todos nós temos um processo diferente. A palavra que você e eu estamos sendo ministrada, ela recai sobre diversos processos diferentes. E eu não posso menosprezar o processo do meu irmão, porque só ele sabe o preço que é passar por esse processo. Só que passamos pelo processo. Passamos por luta, passamos por guerra. A pergunta é: aonde está Deus no meio do meu processo? Porque uma coisa que eu sei é que Ele está no meio do meu processo. Hoje estamos no Brasil, estamos aqui, mas eu estou com a minha irmã no Chile, contaminada pelo Covid. Meu sobrinho, o profeta Felipe, também está contaminado. Tivemos há pouco tempo atrás, o nosso apóstolo no México faleceu de Covid. Nosso apóstolo em São Paulo, Paulo Terço, faleceu de Covid. E a gente olha para um cenário como esse e fala: aonde está Deus no meio do meu processo? Nós olhamos ao nosso redor e vemos pessoas que perderam o trabalho, vemos pessoas que ficou doente, vemos pessoas com crise no casamento, com crise nas finanças. Só que o que eu tenho convicção é que Deus está. A pergunta é: aonde Ele está? Em algum momento Ele está. E nós temos que estudar a Bíblia para entender, a discernir, a conhecer a presença de Deus. Para aprender a ouvir a voz de Deus, porque no meio de tudo isso, as emoções falam, as pessoas ao redor falam, a crise emocional grita. E como que nós vamos ouvir a voz de Deus? Mas Ele está, e Ele está falando. Nós vemos Isaías que ele está diante da presença de Deus, e ele vê Deus sentado no trono. Os olhos dele se abrem, ele tem uma experiência com Deus. E os anjos estão dizendo: Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. O que me chama a atenção é que ele não vê o rei tomando o trono. Quando ele abre os olhos, ele vê o Senhor, ele já vê sentado. E um rei sentado no trono é um rei que está em governo. É um rei que já está exercendo o governo. A primeira coisa que eu queria que você e eu tivéssemos convicção nessa noite é que Deus já está governando sobre a sua vida. Talvez muitas pessoas entraram com essa dúvida: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Será que Ele não está vendo como está meu casamento? Mas muitas vezes, amado, eu aprendi uma coisa: que você e eu somos provocadores de milagres. Somos provocadores da glória de Deus. Jesus, o primeiro milagre dele foi num casamento, que ele multiplicou, ele transformou água em vinho. Só que ele estava ali há muito tempo, o vinho acabou, ele continuou ali, tranquilo. Ele viu que o vinho tinha acabado, ele viu que a alegria tinha acabado, ele viu que as pessoas estavam indo embora, ele viu que as coisas já não eram mais as mesmas. Até que uma mulher chamada Maria provocou e falou: ei, o Senhor pode fazer um milagre. E o milagre acontece. Nós vemos que as pessoas tomaram um vinho que nunca tinha tomado antes. Jesus ficou muito conhecido como o Messias, como o enviado. O noivo ficou famoso por colocar o melhor vinho para o final.
mas a quem provocou o milagre estava atrás das câmeras. Quando nós vemos a história de Naamã, um rei amado que foi curado debaixo de uma direção profética, que era 7 mergulhos no Rio Jordão. A Bíblia fala que o profeta foi usado por Deus para dar uma instrução. Naamã viveu um milagre sobrenatural, mas nada disso aconteceria se uma menininha na casa dele falasse: tem um profeta que pode curar. Então, por que muitas vezes nós não conseguimos ver Deus? Por que muitas vezes eu estou passando por um processo e eu não vejo Deus se manifestar? Por que muitas vezes no meu cenário Deus ele se retira de cena? Para que se cumpra a palavra: me buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus amado, muitas vezes Ele está esperando que você e eu possamos atuar de acordo com a fé, para poder ver a Deus. Isaías, ele não via Deus, ele não conhecia Deus, mas a terra já estava cheia da glória. Abacuque 2,14 fala que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Por que o conhecimento da glória? Porque ela já está. E nós esperamos que venha a glória de Deus. Ela já está. E aí Isaías começa uma experiência com Deus, e chega um momento que ele precisa entregar algo. Ele precisa entregar algo a mais para Deus. Já não bastava mais simplesmente viver experiências com Deus. Já não bastava simplesmente vir um culto atrás do outro culto e ver Deus se manifestar e não participar, e não se entregar, e não ser parte do que estava acontecendo. Então Deus fala, é muito bom, porque Ele chega culpado, Ele chega sujo, Ele chega mal, Ele chega e fala: ai de mim, eu vou morrer, eu não merecia. Mas depois que Deus se manifesta, e Deus fala: com quem que eu posso contar? Ele não quer saber como ele está. Independente de como eu estou, eis-me aqui, Senhor. Assim como eu estou, usa-me, sujo, com pensamentos de culpa, com pensamentos de incapacidade, eis-me aqui, aleluia, envia-me a mim. E aí, amado, Isaías, ele demonstra. Eu estou andando um pouquinho na história, porque eu quero chegar num ponto, para que você e eu possamos entender onde Deus vai nos levar. Mas Isaías, para que ele pudesse ver a Deus, algo precisou morrer. Aleluia. E isso é forte, porque ele fala que quando morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A pergunta é: por que ele não via antes? Algo precisou morrer na vida dele para ele conseguir ver Deus. Alguma coisa estava impedindo ele de ter uma experiência com Deus. Tinha alguma barreira, tinha alguma amizade, tinha alguma coisa, tinha algum erro, algum pecado, alguma coisa, amado, estava impedindo dele viver o que ele tinha para viver com Deus. E ele foi o maior profeta messiânico. E fala que o rei Uzias morreu. Uzias, amado, é tudo aquilo que precisa morrer hoje para que você e eu possamos ver a Deus. Abre comigo em 2 Crônicas 26, versículo 3. 2 Crônicas 26, versículo 3. Eu quero ler com você rapidamente. Quem foi Uzias? Quem foi o rei Uzias? Para ter essa tamanha importância de impedir Isaías de ter uma experiência com Deus. Quando você encontrar, diz amém. Aleluia. 2 Crônicas 26, versículo 3. Encontraram? Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar. Em 55 anos reinou ele em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolia de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o Senhor instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Até aqui tá bom? Deus o fez prosperar enquanto buscou o Senhor. Ele fez o que era bom aos olhos do seu pai. Ele fez o que era bom aos olhos de Deus, conforme seu pai. Ele foi alguém que serviu a Deus, e a Bíblia fala que ele fez o que era bom aos olhos de Deus. Ele agradou a Deus.
Acredito que muitos de nós aqui hoje estamos servindo a Deus, estamos agradando a Deus. Nós estamos fazendo o que é bom aos olhos do Senhor, amém? Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Talvez ele se converteu, se fosse nos dias de hoje, ele se converteu, parou de fumar. Ele se converteu, ele vinha para o culto, dizimava, ofertava, adorava, subia um monte, jejuava. Ele era alguém que fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Mas ele só fez isso nos dias de Zacarias. E depois que Zacarias morre, a Bíblia fala que enquanto ele buscou o Senhor o fez prosperar. Mas chegou um momento que ele parou de servir. Chegou um momento que ele parou. Enquanto serviu, ele fez tudo que era bom. Mas depois que morreu Zacarias, ele parou. Uzias, ele é um espírito de dependência. Que se as portas de trabalho se fecham, eu vou sair da igreja. Se fulano parar de congregar, eu paro também. Ah, eu vou para o culto hoje, senão o pastor vai ficar bravo comigo. E o culto não é para o pastor. Então, Uzias é um espírito de dependência, de que eu faço dependente a algo. Ele dependia de Zacarias para servir a Deus. Ele foi muito bom enquanto tinha Zacarias, mas depois que Zacarias morre, ele não consegue fazer algo sozinho para Deus. Porque, amado, nesse ano nós conhecemos muito disso. Porque eu conheci muitas pessoas que eram no culto, falavam em línguas, levantavam a mão, se quebrantava, chorava, adorava. Mas quando as igrejas se fecharam, em casa não tem um ministro de louvor para cantar junto. Não tem um ministro para falar, levanta suas mãos. Não tem um pastor para te falar, para jejuar, para te falar, para dizimar. É tudo, é nós por nós, é nós e Deus. Nesse momento já não tem mais Zacarias. E Uzias deixou de servir. Então, enquanto Uzias estava vivo, esse espírito de dependência estava vivo, Isaías não conseguia ver a Deus. Enquanto essa dependência estava viva, ele não conseguia ver a Deus. A pergunta é: por que eu congrego? Por que eu oferto? Por que eu adoro? Eu percebi, amado, que muitas vezes nós fazemos porque tem alguém me olhando. Se eu não adorar, vai ficar feio. Então Isaías não conseguia ver a Deus se manifestar enquanto Uzias estava vivo. E alguma coisa precisou morrer para ele conseguir ver a Deus. Era um profeta messiânico na presença de Deus, na casa de Deus, que nunca tinha visto a Deus. Nós nunca vivemos, eu acho, um tempo tão oportuno para ver a Deus cara a cara como nos dias de hoje. Muitas pessoas consideram o ano de 2020 um ano perdido. Eu acho que foi o ano que Deus mais trabalhou, o ano que Deus mais se manifestou, o ano que Deus mais salvou, o ano em que a glória de Deus foi mais palpável, amado. E em todos os momentos Ele se fez presente, aleluia. Em todos os processos, em cada detalhe, Deus se fez presente. A pergunta é: aonde está Deus? No meio do meu processo. Então Uzias precisava morrer para que ele visse a Deus. Uzias, amado, precisava morrer para que Isaías tivesse um encontro com Deus. Essa dependência de alguém, dependência de circunstâncias. Eu aprendi, amado, a adorar a Deus com dinheiro, sem dinheiro, com trabalho ou sem trabalho, com culto, sem culto, com igreja ou sem igreja. Amado, temos que adorar, servir, ser fiel. E nós estamos há 12 anos construindo isso no Chile, amado. É muito complicado, porque os céus lá são um pouco fechados para o que é um mover profético. E quando nós chegamos para falar de princípios, de guerra espiritual, amado, existia muita resistência. E a alegria que é, amado, quando tudo está fechado, as pessoas ligarem e falar: pastor, eu preciso entregar meu dízimo. Eu não consigo dormir em paz se eu não exercer o princípio. Aleluia, isso nos quebranta, nos ministra. Porque você vê que vale a pena entregar a sua vida para levantar um exército. Inclusive eu sou sempre grato de poder estar aqui, principalmente em Santa Ceia, porque nós somos pastores, amado, nós sabemos o preço que é, amado, construir algo para Deus. E o perigo que é, amado, entregar o microfone na mão de alguém que vem, bagunça tudo e vai embora.
Uzias precisa morrer para que possamos ver a Deus. Dia de Santa Ceia, amado, precisamos entender o porquê que eu faço, por que eu oferto, por que eu dizimo. Então Uzias precisava morrer porque é um perigo, amado, é um perigo não discernir a presença de Deus. É um perigo, amado, não discernir a voz do Senhor. É um perigo muito grande. Quando você vê Sansão foi um homem que foi muito usado por Deus, em muitas vitórias, em muitas conquistas, conquistou muita batalha. Chega um dia que ele dormiu no colo de Dalila, e fala que ele começou a confessar os segredos dele, e fala que ela, amado, tramou contra ele, e fala que quando ele acordou naquele dia, o exército vinha contra ele, ele se levantou e foi para a guerra como todos os outros dias, mas naquele dia Deus não estava e ele não se deu conta, e naquele dia custou caro ele ir para uma guerra que Deus não estava, por não discernir quando Deus está e quando Deus não está, por não discernir aonde Deus está, como Ele está agindo, como que Ele está se movendo. A Bíblia fala que quando Deus entregou a tábua dos 10 mandamentos para Moisés no Monte Sinai, fala que em Êxodo 20, fala que o monte tremia, som de trombetas, veio nuvens escuras, veio trovões, amado, veio terremoto, e era a glória de Deus se movendo, aleluia. E fala que o povo falou: Moisés, nós não vamos entrar não, entra você e fala para nós o que Deus falar. E fala que Moisés, ele entrou e ele se envolveu com o mover de Deus, porque necessita abrir mão para entrar no mover de Deus, para entender como Deus está se movendo, aonde que Ele está, aonde que Jesus está no meio do meu processo. Eu sei que Ele está, eu sei que Ele está, e eu tenho que buscar de todo o meu coração. Mas eu caminhei por esses versículos para entrar numa história, e abre comigo em Lucas 24. Lucas 24, versículo 13. E ontem eu estava aqui e estávamos escutando algumas canções, e eu ouvi uma canção que fala sobre Emaús, e esses discípulos viveram algo maravilhoso, mas muito perigoso. Lucas 24, versículo 13. Quem encontrar diz. E ontem eu estava com o celular escrevendo. A Monique brinca muito e fala: se socializa. Mas eu tenho um problema que se eu não anoto na hora que Deus fala, eu esqueço depois. Eu preciso anotar tudo que Ele vai me falando. Eu posso estar dirigindo, se Deus começa a falar, eu paro o carro e começo a anotar tudo que Ele está me falando. Minha cabeça não para. E eu aprendo muito com o que Deus fala. Lucas 24, versículo 13. Encontraram? Diz o seguinte: neste mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre tudo o que estava acontecendo, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia junto com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram esses dias? Perguntou ele: que coisas? Responderam eles: as que dizem a respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas
Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele mesmo não o viram. Vamos parar por aqui por um momento. É muito complicado quando a gente lê o cenário da morte de Cristo. A Bíblia fala que da última ceia, antes de ser entregue na cruz, a Bíblia fala que ele teve desejo de estar com eles, com os discípulos. Jesus, ele fez questão de estar com os discípulos. Na mesa da ceia fala que Jesus, amado, ele estava numa angústia tão grande. Os psicólogos dizem que era um estado muito profundo de depressão, porque ele suava sangue, ele chorava sangue, ele estava deprimido, ele chegou a pedir para Deus para que não passasse por aquilo. E fala, amado, que ele estava ali na última ceia, ele sabia que seria entregue, e no ambiente de tristeza que ele estava, a ponto de ser entregue, a conversa da mesa era: quem é o maior, quem é o menor? E talvez, amado, a pergunta é: vocês não estão percebendo o cenário que eu estou passando? E aí quando ele morre, amado, ele se entrega na cruz e agora ele ressuscita. E tem dois discípulos conversando e discutindo, o que um pensa, o que o outro acha, como vai ser. Não, mas eu acho que isso. Não, mas eu penso de tal forma. Não, mas a minha crença é outra. E eles começam a discutir quem está certo. E fala que Jesus aparece junto com eles e pergunta: qual que é o assunto? Qual que é o assunto que está em alta aí? E fala que eles se entregaram para Jesus o que estava acontecendo e começaram a evangelizar o próprio Jesus. Não, nós estamos falando sobre Jesus, o profeta. Ele é o rei dos judeus, ele veio redimir a nós. E Jesus é mesmo, conte-me mais. Quem é esse homem? E eles começaram a falar de como ele foi morto, de como ele foi entregue. Nós não sabemos o que está acontecendo, porque já era para ele estar vivo, ele não está, e nós não sabemos o que vai acontecer. E Jesus ouvindo essa história. Só que eles estavam falando isso, querendo convencer o próprio Jesus, porque os olhos deles estavam como que fechados, diz a palavra. E aí no versículo 25, acompanha comigo no versículo 25. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era previsto, não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória. Aleluia. Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as palavras e escrituras. Jesus, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois já é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu-lhes e deu. Aleluia. Versículo 31. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós, em nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois comentaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Aleluia. Que oportunidade perdida de estar com Jesus. Jesus falou: tolos, já não estava escrito todas essas coisas? Por que vocês demoram para crer na palavra profética?
Por que vocês não lembram da palavra? E Jesus, eles queriam evangelizar Jesus, e Jesus começou a falar toda a palavra para eles, cada parte, cada profeta, cada livro, cada história, e começou a explicar, amado, e eles não estavam vendo o que era Jesus. E aqui eu quero trazer alguns pontos para que nós possamos orar. Primeiro ponto é que muitas vezes Jesus já está e nós não nos damos conta. Muitas vezes pensamos em abrir mão da família e não percebemos que Jesus está nesse processo. Jesus está nesse processo. Jesus está no meio dessa dor. Jesus está no meio desse sofrimento, porque eles estavam tristes. Eles estavam chorando um luto. E Jesus apareceu e eles não viam que era Jesus. Quantas vezes estamos sofrendo, amado, trancado num quarto, chorando, com uma crise tremenda. Jesus aparece e fala, vamos conversar. E a pessoa fala, será que você não sabe o que eu estou passando? Porque foi isso que eles falaram para Cristo Jesus. Será que você é o único que não sabe o que está passando aqui? E Jesus, calma, vamos conversar. Quero fazer parte dessa história, quero fazer parte desse processo. Só que eles já se acreditavam, já pensavam que sabiam de tudo. E esse é o grande perigo. Pensar que eu já vivi de tudo, já sei de tudo, já conheço tudo. E tem um ditado, amado, que fala por aí, que você e eu vamos morrer, mas não vamos ver de tudo. A única coisa que precisamos ver é Jesus, porque Ele é mais do que suficiente. O Senhor é meu pastor e nele nada me faltará. Eu só preciso saber onde Ele está. Eu não preciso saber onde tem emprego, uma porta de emprego aberta. Não preciso correr atrás de dinheiro. Não preciso correr atrás de pessoas, amigos do banco. Eu preciso, no meio do meu processo, achar Jesus. É como uma criança perdida no meio de muitas pessoas, na praia. Amada, ela não quer saber onde tem milho vendendo, onde tem sorvete. Não quer saber onde está caindo pipa. Ela quer saber onde está o Pai. Eu só preciso achar onde está Jesus no meio do que eu estou vivendo. E muitas pessoas aqui hoje estão assim, no meio de uma confusão emocional, uma confusão familiar, uma confusão financeira. Eu só preciso encontrar Jesus no meio de tudo isso, porque Ele está. Isaías só viu Deus quando alguma coisa morreu. A pergunta é, o que precisa morrer hoje para que você possa ver a Deus? Então, amado, eles estavam ali, Jesus estava com eles, caminhando com eles. Era um dia de luta, era um dia de dor, era um dia de muitas dúvidas, era um dia de muita angústia, mas Jesus estava caminhando junto com eles. Isso, amado, me deixa indignado. Quantas noites, amado, angustiados, quantas noites sem dormir, quantas noites pensando em conta, pensando em crise, em casamento, e Jesus está e nós não vemos. Adão, depois que pecou, Deus apareceu e falou, Adão, cadê você? Eu estou aqui. E muitas vezes estamos assim, amado, Deus, eu vejo como se estivesse chamando atenção, ei, olha para mim. Nós cantamos, né? Olha para mim, Deus. Como Zaqueu, eu quero subir num alto lugar e olha para mim, Deus. E Ele está falando, olha você para mim. E Deus, Ele está querendo chamar a atenção. Nós não estamos conseguindo ver. Desabafamos no Facebook, desabafamos com o vizinho, com o amigo, perdemos tempo, amado. Damos autoridade para que essas pessoas nos ferem, contam o nosso problema para um monte de pessoas e não falamos com Deus. Não percebemos que Ele já está caminhando conosco no nosso processo. Então Jesus, Ele já estava e eles não perceberam. Ponto 2, é que Jesus perguntou, por que vocês demoram tanto a acreditar numa palavra profética? Porque quando chega uma crise, a primeira coisa que nós fazemos é esquecer do que Deus falou. Amado, o que dói no meu coração é que todos os profetas, inclusive Isaías, que nós lemos, profetizou sobre Jesus, que Ele seria entregue, que Ele seria rejeitado, que Ele seria esquecido, que Ele seria traído, que Ele se entregaria, que Ele seria a salvação, e que Ele ressuscitaria. Todo mundo sabia disso.
A pergunta é, chegou no terceiro dia, quando o túmulo se abriu, quantos estavam lá esperando? Quando chegou Maria e Maria Madalena, ele já não estava mais. Imagina, amado, se Jesus tivesse se preparado, amado, para ir para o braço dos discípulos. E o túmulo se abriu e todo mundo sabia que ele ressuscitaria. Quando o túmulo se abriu, não tem ninguém esperando ele. Quando ele aparece, os discípulos não o reconheceram. Quando ele vai para Tomé, Tomé fala assim, eu só vou acreditar que é você se eu colocar a mão na sua ferida. A segunda pergunta é que nós estamos pregando, profetizando, declarando que Jesus está voltando. Quantos estão prontos? Quantos estão esperando? Hoje. Porque para mim, quando sair daquela porta, ele pode voltar para mim e eu não sei. Ele pode voltar para você amanhã, ou ele pode voltar para toda a humanidade amanhã. A pergunta é, quantos estão prontos esperando a volta dele? Porque nós sabemos, estamos carecas de saber que ele está voltando. Estamos vivendo os últimos tempos. Ouvíamos e líamos na Bíblia sobre pragas, sobre rumores de guerra. E chegou o tempo, e agora? Quantos de nós estamos prontos? A Bíblia fala, amado, que você e eu temos que participar da ceia até que ele venha. E se ele está chegando, nós não sabemos que é a última Santa Ceia nossa. Pode ser a nossa última Santa Ceia, nós não sabemos. A pergunta é, quantos estão prontos? Porque os discípulos não ficaram esperando. E ele falou, por que vocês não acreditam nas palavras proféticas que estava escrito? Que ele passaria por tudo isso para entrar na sua glória. E aí, amado, ele falou, era necessário passar por isso para entrar na glória. Porque para viver a glória de Deus necessita um processo. Por isso que eu estou contente de estar passando e terminando um longo processo nesse ano. Porque eu sei que todo processo me leva para a glória. Eu sei que nós vivemos de glória em glória, mas a glória só está depois de um processo. Por isso que estamos entrando num novo nível de glória. E aí, amado, fala que eles insistiram para Jesus ficar sem saber que era Jesus. Mas alguma coisa queimava neles. Aleluia. Não sei quantos anos você serve a Deus, amado. Eu não sei quantos anos você congrega, quantos anos você aceitou Jesus. Mas o que eu sei é que sempre que Ele está, amado, alguma coisa queima. Alguma coisa arde no nosso interior. A minha oração hoje é para que os nossos olhos se abram, que você e eu possamos enxergar. Para que nossos olhos se abram, que podemos ver como nunca antes vimos. Para que os nossos olhos se abram, que você e eu possamos ver a Ele cara a cara. Para que os nossos olhos se abram, que você não consiga mais enxergar o pastor, não consiga mais enxergar o altar, e só consiga enxergar, amado, uma presença de alguém grande, com roupas resplandecentes, de braços abertos, e falar, ei filho, me veja. Me veja. Ontem eu conversava com o pastor e nós entendíamos que Deus não está bravo, Ele está com saudade, amado. Saudade de ser visto. Nós estamos tão distraídos com o que está acontecendo, com a televisão, com a internet, com as coisas, e não conseguimos mais ver a Deus. O problema é que Deus se move no meio do caos. Aleluia. Deus se manifesta no meio do caos. Então Jesus falou, era necessário todas essas coisas. Era necessário esse sofrimento. Era necessário esse processo para que se manifestasse a glória. Era necessário. Por que vocês estão discutindo ainda entre si? Quem está certo, quem está errado, o que pode, o que não pode? Quem acredita nisso, quem acredita... Não é mais tempo disso. Então, amado, fala que eles pediram para que Deus ficasse. Insistiram, fica aqui, está tão bom estar com você. Como alguém fala, quando alguém conversa com você e fala assim, eu não sei o que você tem, mas eu converso com você, me dá uma paz. Assim estavam eles com Jesus. E pediram, Jesus, fica conosco, já é tarde, entra aqui, come alguma coisa, toma um cafezinho. Davi, amado, ele orava e ele falava algo muito maravilhoso.
ele falava: Senhor, venha no teu lugar de descanso. Venha ao teu lugar de descanso. Venha ao teu lugar de descanso. No ano de pandemia, muitas pessoas estão orando: Senhor, cura, Senhor, restaura, Senhor, me dá o trabalho, Senhor, me dá o dinheiro, Senhor, me dá aquele carro, me dá aquela empresa, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. E tem um falando: Senhor, venha no seu lugar de descanso. Eu vejo Deus, amado, liberando trabalho, dando emprego, dando cura, dando saúde, dando tantas coisas, e fala: agora eu vou descansar com Davi. Aleluia. Porque chegou um tempo, amado, de que você e eu possamos entregar algo mais. Isaías, ele viu a Deus, mas Deus falou assim: agora chegou outro nível. Quero saber quem está disponível. Quero saber quem está disposto a não ficar discutindo, a não ficar competindo. Eu quero saber quem está disponível para ter intimidade comigo e para que possamos crescer juntos. Eu quero saber quem está disponível e quem está me esperando para viver algo novo. E aí, amado, fala que quando eles partiram o pão, e aqui Jesus já havia ressuscitado. O último encontro que eles tinham tido com Cristo foi na ceia. Agora, amado, eles estão no outro momento que Jesus está partindo o pão e distribuindo para eles. E fala que quando partiu o pão, os olhos deles se abriram, que eles perceberam Jesus e viram que Jesus estava em todo momento. E naquele momento Jesus desapareceu. E eu queria orar para que você e eu não perdêssemos essa oportunidade, porque Jesus já está no seu processo. Jesus já está no seu casamento. Jesus já está na sua casa. Jesus já está no seu trabalho. Jesus já está caminhando contigo, amado. Ele já está, Ele não vai vir, Ele não vai chegar, Ele já está. Não podemos mais dizer: seja bem-vindo. Não, Ele já está. Eu só preciso entender, reconhecer e discernir aonde Ele está, como Ele está trabalhando, como Ele está se movendo, o que Ele está falando, porque Ele já está. E que você e eu não percamos a oportunidade, porque os dias estão passando. Busque a Deus enquanto se pode achar. A Bíblia fala que quando os olhos deles se abriram, eles já não era mais tempo. Mas você e eu ainda temos tempo. Você e eu ainda temos tempo, amado. Você e eu ainda temos chance. Deus falou comigo essa semana algo muito forte, de que muitas pessoas, eu conversava com uma pessoa, ela falava: não, ano que vem eu vou fazer tal coisa. Eu pensei: ainda estamos vivendo em 2020. O ano não acabou ainda. Deus ainda pode fazer um grande milagre. E Ele já está presente. Se coloca de pé no seu lugar. Eu sei que nós vamos tomar a Santa Ceia hoje, mas eu queria orar contigo por um momento. E como aqueles discípulos, tem algo que queima dentro de mim. Tem uma chama que arde no meu interior. E eu sei, amado, que muitos de nós não precisamos de nada além do que ver Jesus. Não precisamos de nada além do que os nossos olhos abertos. Não precisamos de nada além do que discernir aonde está Jesus no nosso processo. Eu queria que você fechasse os olhos por um momento. Mas, amado, enquanto eu li essa palavra hoje pela tarde, e no meu coração queimava uma pergunta, e a pergunta era: cadê Deus? Aonde está Deus? Como se muitas pessoas estivessem perguntando: aonde está Deus aqui na minha casa? Aonde está Deus no meu casamento? Aonde está Deus em todo o processo que eu estou vivendo? Eu quero te dar a certeza, amado, de que Deus está. E que os nossos olhos hoje se abram para enxergar como nunca antes. Santo, santo, santo. Santo, santo, Senhor. Senhor, precisamos enxergar a Ti, Pai. Precisamos enxergar a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não podemos mais somente enxergar destruição e morte. Precisamos enxergar a Tua face no meio dos processos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, sabemos que Tu não falhas, Senhor. Tu não falhas, Senhor. Tu não falhas, Senhor. Ainda que nossos pais, Senhor,
nos desampara, o Senhor nunca desampara. Ainda que a família nos rejeita, o Senhor nunca nos rejeita. Ainda que os amigos virem as costas, o Senhor nunca vira as costas. Ainda que o nosso trabalho feche as portas, tu, Senhor, nunca falhas, Senhor. O rababache de caça rabacai. Levantamos nossa voz hoje para anular e lançar por terra todo espírito de Uzias que tem impedido, Senhor, o teu povo de enxergar a tua presença, Pai. Queremos te pedir perdão se por alguma vez nós te servimos por dependência, Senhor. Nos perdoa se por algum dia te servimos por dependência, Pai. Hoje nós levantamos nossas mãos e declaramos que dependemos somente de Ti. Dependemos somente da Tua presença. Dependemos somente do Teu amor. Dependemos somente da Tua fidelidade, Senhor. Toda cegueira espiritual hoje cai por terra em nome de Jesus. Levantamos nossa voz para repreender a falência no casamento, Pai. Levantamos nossa voz para repreender a falência financeira, Senhor. Levantamos nossa voz para repreender, Senhor, a cegueira espiritual. Levantamos nossa voz e declaramos, Senhor, olhos abertos, Pai, em nome de Jesus, para enxergar e contemplar a Tua glória. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, como um GPS profético sobre esta casa, que vem alinhar os tempos, que vem para alinhar os processos, e que vem nos direcionar para a Tua presença, Pai. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Nesse dia de Santa Ceia, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossa falha, Senhor. Perdoa, Pai, a falta de fé, Pai. Perdoa o desânimo, Senhor. Perdoa a frieza espiritual, Pai. Perdoa a frieza espiritual, Senhor. Perdoa todas as vezes que nós fazemos para ser visto. Hoje entendemos que servir não é ser visto. Hoje entendemos, Senhor, que servir é fidelidade, Pai. E hoje nós entendemos que nós não precisamos de nada mais do que ver a Tua presença, Pai. Por isso declaramos que os olhos se abrem, Senhor. Os olhos se abrem, Senhor. Os olhos se abrem, Pai. Levanta suas mãos aos céus por um momento e declara: os meus olhos se abrem para te ver, Senhor. Os meus olhos se abrem para te enxergar. Levanta sua mão e fala: Pai, obrigado por estar comigo. Pai, obrigado por andar comigo. Pai, obrigado por estar em minha casa. Pai, obrigado por andar comigo, Pai. Santo, Santo, Santo poderoso, Santo poderoso, poderoso Espírito Santo. Santo, amado, por um minuto eu queria que você pudesse agradecer a Deus. Agradeça a Deus por estar de pé nesse final de ano. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelos seus filhos que estão em casa. Agradeça a Deus pelo seu casamento. Agradeça a Deus porque Ele não desistiu de você. Agradeça a Deus porque Ele não desistiu de você. Agradeça a Deus porque Ele não desistiu de você. Rababachakata ramamachai. Retacata ramamá. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até que Ele esteve presente. Santo, Santo, Santo ramamachakata rabacai. Santo ratakata rababachakata rabacai. Vamos, amado, levanta as tuas mãos por um momento. Mova as tuas mãos aos céus. Mova as tuas mãos aos céus. Levanta a sua voz. Esse talvez é o seu último momento para agradecer. Se essas fossem as tuas últimas palavras, agradeça a Deus. Demonstra fidelidade. Demonstra gratidão. Declara Ebenezer. Declara Ebenezer. Declara Ebenezer.